Boa noite. Estou aguardando um pouquinho aí para a chegada do pessoal. Boa noite, Rita. Não, Carolina, Rita Hipólito. Sejam bem-vindas. Fazer mais um tempinho, tá? Hoje a gente vai falar de empatia. Curiosamente, esse tema empatia surgiu para mim em 2019. Surgiu para mim em 2019, quando, um pouquinho antes da pandemia de Covid, né? E aí eu fui convidada para falar sobre empatia na Band Mulher, num programa lá de uma mulher chamada Gardênia. E aí, gente, foi bem legal, foi uma experiência bacana, né? O tema eu acho fantástico. Boa noite, Neuzinha, boa noite, Renata. Foi bem interessante, foi uma experiência bacana, porque falar de empatia eu acho fantástico, né? E boa noite, Su! Ó, já tem alguém aqui fazendo um comentário. A Sil Gabriel. Drama, tenho tanta empatia pelo próximo e confesso que não tenho aqui dentro da minha casa pelo meu companheiro. Eita! Eita, boa noite, Neuzinha, boa noite, Rita Teixeira. Então, esse tema surgiu para mim lá em 2019, quer dizer, já era um tema que eu conhecia, coisa e tal. E aí eu fui chamada para fazer, né, dar uma entrevista na Band Mulher, num programa chamado... Não, da Gardênia, eu não lembro o nome do programa. E foi uma experiência bacana, foi uma virada de chave para mim, porque eu achei que não conseguiria, por mais que as pessoas não acreditem, né? Eu me acho uma pessoa tímida, eu realmente me acho tímida para algumas coisas, e essa em especial. E aí eu encarei e foi uma experiência bacana, foi uma virada de chave na minha vida. E depois fui chamada para falar em alguns lugares, e agora, né, teve um congresso de engenharia que foi feito assim, muito na corrida, por conta da tragédia do Rio Grande do Sul. E novamente coube a mim, né, falar da questão psicológica, né, da necessidade que os gaúchos têm, em relação à questão do que eles estão vivendo, essa tsunami de lama, né, que é trágico, é muito trágico. Eu tenho pessoas no Rio Grande do Sul que estão desabrigadas, enfim. E aí eu fui falar, e aí eu falei, poxa, é um tema legal para a gente voltar a conversar. Até por conta dos nossos irmãos gaúchos, né? Que Deus permita que... Eu tenho certeza que eles já estão ultrapassando, eles vão ultrapassar, eles vão reconstruir tudo que precisa ser reconstruído e vai ficar melhor que antes. Eu tenho fé. Mas achei legal trazer para a gente conversar aqui sobre empatia. O que seria, então, a tal da empatia? Né? Eu entendo, as pessoas falam, é se colocar no lugar do outro. Mais ou menos, eu não acho que a gente consiga se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que ser empático é compreender com o coração e com olhos da alma, né? É compreender a dor do outro, seja qual dor for, de uma tragédia como essa no Sul, que seja como quando as pessoas perderam milhares de pessoas, né? Foi um troço estrondoso também a pandemia, mas a gente vive pequenas tragédias no dia a dia, né? E a gente, às vezes,
perde um pouco a mão e perde um pouco a oportunidade de ser empático nas coisas pequenas. Nas grandes, a gente tem uma comoção imensa e aí a gente se movimenta. Eu, por exemplo, fui me movimentar. Esse congresso que eu falei aqui, né, que ocorreu agora sábado, né, de engenharias. Eram engenheiros falando sobre uma série de coisas relacionadas lá ao Rio Grande do Sul. Foi um movimento de empatia, toda a renda foi revertida em ajuda ao Rio Grande do Sul, o congresso foi cobrado, e eu também achei bacana porque nós palestrantes, a gente doou, né, a gente não ganhou nada para fazer as palestras, e a gente também se inscreveu como pessoas que fossem assistir. Achei um movimento muito bacana. E tudo isso me fez, né, levar. A gente nasce com empatia? A gente nasce. A gente tem empatia inata dentro de nós? Sim. É uma condição humana. A gente tem essa condição humana de ser empático. Só que assim, como tudo, né, amor, raiva, tudo se desenvolve ou não, depende da gente, né? A empatia também pode ser trabalhada, a empatia também pode ser cultivada, engrandecida, no sentido de a gente nasce com uma dose e a gente pode aumentar absurdamente essa dose. Só depende de nós, só depende da nossa vontade. E aí, né, como é que a gente faz isso? É um trabalho muito pessoal, muito individual, muito de cada um, né? Mas, primeiro, que eu acho que é fundamental, é a gente estar disposto a fazer esse trabalho. A gente tem que estar disposto a estar ali, não necessariamente fisicamente. A gente não está lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A gente não estava com as pessoas que perderam pessoas, que passaram por dificuldades na pandemia. Mas é estado de presença, estar atento, ter um olhar atento, ter um olhar de amor, né, pelo outro e entender que tudo está interligado. Olha só, quando a gente, lá no Nordeste, eu estava assistindo até uma reportagem sobre isso, quando lá no Nordeste pega fogo, isso interfere no Sul. Aliás, tudo que acontece interfere em tudo e nas nossas vidas. Quando a gente começa a ter essa compreensão, fica mais fácil para a gente se tornar empático e cada vez mais empático. Então, acho que é fundamental que a gente olhe, esteja com o olhar atento por sobre a vida, que a gente tenha um olhar de quem quer ver, porque às vezes a gente olha, mas a gente não quer ver, a gente não quer fazer mudança, a gente não quer fazer transformação. Então, seria isso, né? Antes de qualquer coisa, né? Compreender que ser empático é compreender a dor do outro e compartilhar de alguma forma. A gente pode, sim, fazer doação, sabe? Eu falei isso e eu volto a repetir. Se a gente não tem dinheiro, se a gente não tem uma roupa usada, a gente não tem materialmente nada material para oferecer para o outro, seja quem for o outro, seja que circunstância do outro, um sorriso, uma escuta, né? Uma escuta atenta à dor do outro, isso também é empatia. E às vezes a gente se perde e perde a oportunidade, né? Perde a oportunidade. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. A gente perde a oportunidade de ser... Como é que eu digo? De ser empático, de estar prestando ao outro alguma forma, e de alguma forma e de algum jeito, a gente não se atenta, sabe? Às vezes, mesmo no dia a dia, né? Um vizinho passa e aí o vizinho não fala com a gente, e a gente compreende, cara grosso, tá?
pô, cara, a gente não sabe o que o outro está vivendo, né? Às vezes no trânsito, né? Uma pessoa vem, dá uma fechada na gente e a gente não sabe o que está acontecendo ali, sabe? E a gente não é empático, a gente não olha para o outro com um olhar ativo e compreensivo de que talvez esteja vendo alguma coisa errada. E aí a gente fica se perdendo no dia a dia, excelentes oportunidades maravilhosas de estar sendo empático, estar dando ao outro o que a gente gostaria de receber, né? A gente tem que aprender para ser empático, para fortalecer. Lembra que eu falei no começo que a gente nasce com uma dose, mas que a gente pode ir aumentando progressivamente essa dose? Para a gente fortalecer a nossa capacidade de ser empático, a gente precisa alimentar isso. E a gente vai perdendo inúmeras oportunidades de fazer isso no nosso dia a dia, né? E aí... Ah, legal, Sil Gabriel, irmã de coração da Sueli, seja bem-vinda. Oi, Nathalie, seja bem-vinda, boa noite. Agora eu estou olhando aqui. A Deia está aí, minha amiga de infância, Dalvinha, todo mundo aí, sejam bem-vindos. Mas, enfim, a gente vai perdendo oportunidades maravilhosas, né? Que são pequenos gestos, coisas comuns, de acolher o outro, de receber o outro, né? A gente vive até, e eu não entendo isso como sendo uma crise no nosso país só. A gente hoje vive um tempo estranho em que a gente parece que tem facção, sabe? Parece que a gente tem parte. Oi, Lu! Seja bem-vinda, Lu, querida. Oi, Bilha Azul! Tu tá aí, né, Bilha Azul? A gente perde a oportunidade de muitas vezes agir de maneira empática, porque a gente fica se pegando e se apegando a simplesmente constar no mapa, a simplesmente passar mais um dia e os dias vão passando, as semanas vão passando e a gente simplesmente vai vivendo, quando na verdade a gente pode transformar a vida do outro, né? Oi, Antônio Carlos, ô Mozart, seja bem-vindo. A gente vai perdendo a oportunidade de ir fazer um exercício pequeno de empatia todos os dias, né? Como eu disse, é óbvio, né? Saudade, Soraya, aqui é a mãe da Manuzinha, seja bem-vinda, amada. A gente vai perdendo essa oportunidade no dia a dia, sabe? É importante sim que a gente, nas grandes catástrofes que a gente vê no nosso país, na nossa cidade e no mundo, que a gente seja empático, mas a gente pode trabalhar a empatia para viver de forma mais empática, porque se a gente desenvolve, cada um de nós desenvolve, oi Dilene, quando a gente desenvolve essa capacidade de ser empático, quando a gente fortalece, quando a gente faz com que ela cresça, né? Oi Peterson, quando a gente faz com que ela cresça, cara, a gente muda tudo. A gente transforma, né? A gente transforma o mundo, né? Não existiu, ao meu ver, um ser mais empático do que Jesus. Independente de religião, eu sempre falo isso aqui, eu não professo nenhuma religião, mas independente de religião, a gente pode olhar para a história da humanidade e ver que o cara mais empático do mundo foi Jesus. Empatia, de uma certa forma, é o amor incondicional. Empatia de uma certa forma, uma alavanca maravilhosa para a gente transformar o mundo. E a gente pensa, às vezes, que a gente é tão pequenino, que a gente é tão pouca coisa, que a gente acha que o nosso movimento não faz sentido, que o nosso movimento não é importante, mas é sim, sabe? Quando a gente entende
quando a gente entende que juntos a gente é mais forte, e a gente entende que todo mundo, cada um fazendo o seu pedacinho, o seu grãozinho, a gente transforma tudo, é fantástico. A Edna está falando aqui, né? De alguma forma, a gente pode se pôr no lugar do outro fazendo a diferença. E eu hoje, claro, e volto a dizer, falo dos nossos irmãos gaúchos, que é uma tragédia que a gente está vivendo aí. Claro que a gente de uma forma mais indireta, alguns com entes queridos lá, coisa e tal, mas quando a gente se coloca no lugar do outro e auxilia, né, com uma escuta ativa, com uma escuta amorosa, quando a gente valida, né, a fala do outro, quando a gente mostra apoio, quando a gente diz para o outro, olha, eu tô contigo, olha, oi Gorete, olha, eu tomo parte nisso com você, eu tô junto. Gente, desculpa, eu tô sem mesa, eu tô em processo de mudança, então hoje eu tô meio improvisada aqui. Eu tô com o tablet segurando, então tá meio improvisado, tô dando umas tremidas. Mas enfim, quando a gente começa a entender que a diferença somos nós, fica mais fácil. E o movimento da empatia é a grande diferença, é a grande possibilidade de mudança e transformação, né? E é isso, né? Se a gente começa a fazer movimentos que façam diferença para o dia a dia do nosso vizinho, do transeunte, daquele que passa na rua, do cara que dá uma fechada na gente no trânsito, do vizinho mal-humorado, e a gente começa a olhar, buscando ter um olhar de mais compaixão, de compreensão, de paciência, né? Eu acho que a gente vai transformando, fica mais fácil viver, né? E assim, às vezes a gente pode demonstrar empatia com um gesto, com um sorriso, com uma palavra, ou a gente pode demonstrar empatia, por exemplo, ativamente falando, né? Poxa, conte comigo, eu estou contigo, qualquer coisa, né? A gente pode usar frases, usar palavras que mostram que você entende, que a gente entende o que o outro está passando. A gente pode fazer um trabalho de formiguinha, acho que essa é a palavra, um trabalho de formiguinha em que a gente vai devagarzinho transformando, né? Falando em formiguinha, né? Ver como formiga é um bichinho danado de organizado. É isso, é um movimento coletivo, né? Mas o movimento coletivo só acontece quando eu começo por mim, né? E aí é aquela coisa, às vezes, né? A gente vê aí hoje essa divisão, né? Essa divisão política que a gente vive de direitopata, esquerdopata, fulano ou beltrano, não interessa, e a gente toma e adota uma postura de inimizade. Quantas famílias se perderam, quando na verdade a gente só precisa ter compreensão. O fato de eu olhar que as mudanças vêm pelo caminho A e você olhar que as mudanças positivas vêm pelo caminho B, não faz de nós inimigos. E a gente fica perdendo energia, perdendo cor pela vida, porque a gente fica se apegando a coisas que não são capazes de transformar nada, não são capazes de criar e transformar e trazer nada de bom para a vida da gente. E é isso, a gente precisa começar a tentar olhar, né, para a vida com um olhar mais empático, com um olhar mais amoroso, né? A gente precisa olhar, a Edna está falando aqui, né? O mundo precisa de mais amor e menos julgamento.
e um pensar tipo, o que eu quero para mim, eu vou fazer para o próximo, aquilo que eu queria que fosse comigo, exatamente, né? Nosso grande mestre Jesus já falava nisso, né? Já falava nisso que a Edna está falando aqui. E passaram-se, estamos em 2024 e a gente tem dificuldade de fazer esse trabalho. Isso, gente, de querer para o outro, desejar para o outro aquilo que eu desejo para mim, chama-se empatia. Empatia é sinônimo de amor. A gente precisa amar mais, a gente precisa se doar mais, a gente precisa ter mais paciência, a gente precisa aprender a... Eu ainda tenho dificuldades, eu sou humana, claro, mas eu tenho procurado, ao mesmo tempo que eu procuro estabelecer, e a constelação familiar trouxe para mim essa visão, né, de equilibrar o dar e o receber, ao mesmo tempo eu procuro e tenho procurado com uma certa frequência, né, isso já está se tornando, graças a Deus, um hábito na minha vida, eu tenho procurado olhar para o outro, e às vezes ele toma uma atitude que me desagrada, mas eu procuro olhar para o outro e tentar compreender, mesmo que eu não saiba quais são os motivos pelo quais aquele outro tomou aquela atitude que me é desagradável, que me é negativa, eu procuro olhar para o outro e tentar entender, né? E tento entender que ele deve ter algum motivo. Que mesmo que eu não saiba que motivo é aquele, existe motivo. Desconhecer, eu posso desconhecer, mas que existe. Mesmo que eu até não concorde com o motivo do outro, mesmo que eu até não concorde, é o motivo dele, né? E esse olhar chama-se empatia, sabe? Acho muito difícil, pelo menos para mim é muito difícil, eu me colocar no lugar do outro. Muito difícil. É uma tarefa que eu confesso ter uma certa dificuldade. Eu consigo entender, eu consigo às vezes, mesmo estando aborrecida, irada, com raiva, eu consigo entender. Oi Marli, seja bem-vinda. Isso, Rita, tolerância, né? Eu consigo olhar para o outro e entender que mesmo que eu não saiba quais são os motivos dele para uma atitude que ele tomou que me contrariou, né? Eu lembrei até de uma situação, né? Eu outro dia fui estacionar o meu carro. A gente tem problemas crônicos no Rio de Janeiro de estacionamento. Eu fui estacionar meu carro, então eu estava ali direitinha e para entrar na vaga uma pessoa, uma senhora, entrou na minha frente, sabe? Ela me furou e entrou, furou meu olho, como diz aqui no Rio. E eu fiquei irada. E ela foi para a mesma loja que eu. E aí eu entrei na loja e fui até ela. Falei, senhora, a senhora acha que a senhora agiu correto? Porque assim foi curioso que ela me impediu de entrar, mas assim, 10 metros à frente tinha uma outra possibilidade. Eu entrei e fui até ela e fui falar com ela. Senhora, a senhora acha que a senhora agiu correto comigo ali fora? E aí ela ficou possessa comigo. Ah, porque você estava lerda, não sei o que. Deu a justificativa dela lá que eu achei bastante ruim, né? E eu tive muita vontade de brigar com ela, de bater uma boca, mas na hora que eu abri a boca para começar a bater boca, me veio, opa, pode parar que não é por aí. Aí eu olhei para ela e falei, aí eu balancei a cabeça, porque se eu falasse ia sair besteira, eu balancei a cabeça e disse para ela, tá ok, a senhora tá certa. Cara, ela ficou mais encolerizada ainda, ela começou a falar um monte de coisa, e aí eu deixei ela falando, fiz a compra que eu tinha que fazer na loja, e aí, por azar, quando a gente saiu, a gente saiu junta da loja, e ela saiu falando, né? E aí no final ela virou para mim e falou assim, ah, vai trabalhar. E aí eu ri, né? E falei, fiz assim para ela, dei o dedo de legalzinho, e fiquei tão orgulhosa de mim, fiquei tão feliz, porque
a velha Soraya certamente ia bater uma boca medonha com ela. E eu consegui. Eu tive que refrear os meus impulsos, mas eu consegui. E isso, gente, é um processo de trabalho que todos nós, a gente pode desenvolver isso. Eu tenho procurado olhar para as mazelas alheias e ter uma atitude mais empática, ter uma atitude mais amorosa. Eu tenho procurado ser mais gentil. Hoje, por exemplo, eu entrei no meu carro e meu carro está imundo, cheio de lixo, então olhei para a lixeira e a lixeira estava lotada. E eu estava na rua e eu queria jogar o lixo fora. E aí eu olhava e não via onde jogar o lixo fora, né? E eu falei, vou jogar por aqui mesmo. E aí eu falei, pô, sacanagem jogar lixo na rua. Aí eu me lembrei dos nossos irmãos gaúchos, né? Eu não estou aqui querendo dizer que as enchentes se deram lá porque as pessoas jogam lixo na rua. Mas eu sei que aqui, lá eu não... Creio que não seja diferente, mas eu sei que aqui a gente joga muito lixo na rua. E me lembrar da situação dos meus irmãos gaúchos fez eu pensar, não, cara, que horrível pensar em jogar o lixo aqui. Eu já não jogo, tá? Mas naquele momento eu tive vontade. E aí eu pensei, e aí quando eu consigo perceber que eu refreio, porque eu quero colaborar com o planeta, eu quero colaborar com o meu vizinho, não sujando a rua para que quando chover não inunde, essas coisas todas. Sinceramente, gente, dá um puto orgulho perceber que é um grãozinho de areia, é um nada, mas eu estou buscando. E quando eu percebo que eu consegui refrear, que eu consegui trabalhar, que eu lidei com o meu lixo de uma forma empática, pô, é fantástico. E a proposta hoje aqui, né, é mais do que pedir encarecidamente a vocês que doem sim, doem para o Rio Grande do Sul, doem o que vocês puderem doar. E mais, se você não tem nenhum bem material que você possa doar, cara, coloca uma postagem, sabe? Você coloca uma postagem lá. A gente sabe que a internet tem gente aqui de vários estados, inclusive eu tenho aqui pessoas lá do Rio Grande do Sul, né, que passaram aqui ou estão aqui, eu não sei. Mas assim, cara, doem sim para os nossos irmãos, mas se aqui tem pessoas de lá, nas nossas redes sociais também tem. E aí, se a gente vai lá e bota, eu sou solidário aos irmãos gaúchos, a gente está sendo empático a eles. E aquele irmão que está lá, em algum lugar, vendo isso, ele está sendo acolhido quando a gente tem uma posição dessa. A gente pode escolher como ser empático, quando ser. E, cara, viver na empatia faz a vida ficar muito mais leve e muito melhor pra gente, sabe? Outro dia, falando sobre essas coisas, né, de ser mais amoroso, de olhar para o outro com mais compaixão, com mais compreensão, com mais paciência, falaram para mim, e aí? Pô, as pessoas tratam a gente assim, sabe? E aí, como é que fica a questão que você prega, e eu realmente prego, que a gente tem que ter relações equilibradas, e para que a gente tenha relações equilibradas, a gente tem que equilibrar o dar e receber. Como é que fica? Parece contraditório. Gente, não é contraditório, não. A gente pode sim ser empático e equilibrar o dar e o receber. É só uma questão de se afinizar com o que está fazendo, sabe? Hoje, eu não quero estabelecer nenhuma relação nova na minha vida em que não haja o equilíbrio de dar e receber. Hoje, eu não quero me permitir estar numa relação que eu dê mais do que eu receba. Mas isso não me impede de que eu dê. Porque quando eu dou, eu também recebo.
né? Relacionamento é diferente de relação. Relacionamento não é a mesma coisa do que eu passar por um mendigo na rua, eu passo pelo mendigo e eu sou empática a ele, eu de alguma forma auxilio. Outra coisa é a gente ser empático, né? Ser empático nas nossas relações familiares, né? Alguém, acho que foi a Edna, no começo falou da falta de empatia que ela percebe, que ela vive aí, né, Edna? Não sei se você está por aí ainda, mas enfim. Cara, às vezes falta a empatia da gente dentro de casa, sabe? A gente não consegue ser empático com o nosso filho, a gente não consegue ser empático com a nossa mãe, a gente não consegue ser empático com os nossos... a Edna está dizendo que está aí. A gente não consegue ser empático com aqueles que a gente ama, sabe? Se a gente começa a praticar empatia dentro da casa da gente, a gente já está modificando o mundo, a gente já está transformando. E a proposta aqui é essa, é que a gente pare para refletir, né? Pare para refletir sobre essa questão de ser empático. Aonde eu posso ser mais empático a partir de hoje, a partir de agora? Aonde, mais e para além da questão dos nossos irmãos gaúchos, para além das questões que a gente viveu na Covid, para além de tudo isso, sabe? Viver com mais amor é bem mais fácil do que viver no desamor. E assim, algumas pessoas dizem, né? Poxa, mas é difícil, porque às vezes a gente dá e as pessoas não se importam. Gente, o problema não é nosso, o problema é do outro. O outro é que tem que dar conta das questões dele, não eu. Sabe? Eu vou poder sempre escolher aonde eu quero estar e aonde eu quero ficar. Mas eu não posso permitir não me deixar ser quem eu sou por causa do outro. O outro é só o outro. Ninguém pode ser mais importante do que a gente. Mas eu ser a pessoa mais importante para mim não me impossibilita de ser empático, de estabelecer relações amorosas, de me importar com o que acontece com meu irmão gaúcho, carioca, nordestino. Entende? Olhar para mim não me impede de que eu também possa olhar para o outro. E é isso, né? Para que a gente reflita, vamos mais amar, vamos mais trabalhar a nossa amorosidade, porque como eu estou aqui batendo, empatia é amor. Olhar com amor, sabe? A gente tem que aprender a olhar com nossos olhos. Quando a gente olha para a TV e assiste aquelas cenas, pura tragédia. Boa noite, Evelyn. Quando a gente olha para aquelas cenas lá no Rio Grande do Sul, cara, eu acho que é bacana assim a gente se compadecer, é bacana assim a gente ser empático com tudo aquilo. Mas perceba, aquilo adentra na gente. E a proposta aqui é pra gente... Oi, Lina, sua linda, que saudade. E a proposta é para que a gente não seja mais resgatado pelas situações, mas que a gente possa ter olhos de ver no dia a dia, nas pequenas coisas. Essa é a proposta. Porque se a gente consegue no dia a dia perceber situações em que a gente pode trabalhar e desenvolver e fazer crescer a nossa capacidade empática, certamente nas grandes coisas a gente também vai conseguir. No estalar de dedos. A gente caminha, não no sentido de andar, mas no sentido de evolução. A gente caminha só se a gente deseja caminhar. Caminhar nunca é uma facilidade.
caminhar na vida, crescer, evoluir mentalmente, espiritualmente, psicologicamente, tudo isso aí não é fácil. Exige esforço, exige dobrar as mangas e batalhar em cima. E essa tem que ser a nossa proposta diária. Todo dia um pouquinho, sabe? Trabalho de formiguinha, entendendo que junto a gente é muito mais forte, entendendo que capacidade a gente tem. A gente só precisa trabalhar com elas, sabe? E entender, mais do que somos seres humanos, a gente precisa humano ser. A gente precisa entender que o que nos faz ser humanos é humanos ser. E assim, fazendo essa viradinha na compreensão da palavra ser humano, né, a gente já começa a transformar. E a gente faz uma revolução. A gente junto transforma o mundo. A gente pode começar pela nossa casa, por aquele filho rebelde, por aquele amigo complicado. Sei lá, gente. A gente pode começar pelo nosso cotidiano, pelos nossos próximos, mais próximos. Esse é o grande mandamento. Amai. Ser empático é amar. Vamos aprender. A gente pode. A gente se esforça e a gente consegue. Só depende de cada um de nós. E aí é isso. Eu queria trazer isso hoje para vocês. Vocês hoje ficaram muito quietinhos. Só a Edna e a... Ih, esqueci. A Edna e a... Ai, meu Deus, fala o nome. A Rita falou, algumas pessoas falaram aqui, mas enfim. Não importa. Ô Lili, já tô indo. É isso. A Edna tá falando, por mais lives assim e conteúdos que ajudem quem precisa, pois você se posiciona muito bem. Pauta muito obrigado. Muito obrigado. Na verdade, eu não sei se eu pauto muito bem, eu venho de coração, então é bom estar com vocês. É sempre uma troca. E a Dilene está falando, eu também acho, Dilene, que é primordial que a gente comece esse trabalho de empatia, de amorosidade, de compreensão, de paciência dentro da nossa casa. Eu também acho mais difícil. A Rita está falando, né? Caminhar é ter atitude. Também concordo, a gente precisa ter atitude. Porque ficar dizendo, pois é, atitude é tudo, gente. E a atitude transforma o mundo. Nada se modifica se não há ação. A mudança, seja qual for a mudança, inclusive a nossa mudança íntima, só acontece se a gente partir para a ação, né? Deixa eu ver mais aqui. Você que é maravilhosa. A Edna está falando de fazer o bem sem olhar quem. O bem pelo bem. O bem por me sentir bem de estar fazendo bem. É desse jeito. Não importa, sabe? É na ação. É na ação, né? A empatia precisa sair da nossa cabeça. Coitado do fulaninho, coitado das vítimas do Covid, coitado dos irmãos gaúchos. A gente tem que sair da coisa do plano mental e partir para a ação. Isso é que é fundamental, né? É preciso que a gente... Foi a Silmara, isso mesmo, Silmara que falou. É preciso que a gente parta para a ação. Então vamos, devagarzinho, passinho de formiguinha, grãozinho por grãozinho de areia. Quando a gente vê, caramba, é mágico. Eu particularmente tenho vivido, no último mês em especial, né? Algumas pessoas que estão aqui sabem disso e elas sabem quem são.
eu tenho vivido momentos mágicos na minha vida pessoal, em que eu olho para os meus amigos e vejo que eu nunca vou estar só. Que além de Deus, eu tenho pessoas maravilhosas que me cercam, que são empáticas, que são por mim, que vibram por mim, que se emocionam por mim, que se encantam com o meu encantamento, que olham e diz, não, vamos junto, estamos junto. E eu tenho vivido muito essa empatia, vivenciado, né? Eu tenho vivenciado muito esse movimento empático dos meus amigos, né? Olha que bacana aqui, olha. A Silmara faz parte de uma ONG onde sou voluntário, palhaço humanizados que visitam hospitais em Sorocaba. Pô, que lindo, que bacana. E aí ele fala, né, que esse trabalho que ele faz tem sido aonde ele põe energia. Fantástico, eu adoraria participar de um trabalho de... Acho que eu não conseguiria porque eu não tenho nem tempo, mas eu adoraria ter a oportunidade de fazer um trabalho. Pena que é em Sorocaba. Se fosse por aqui eu ia tentar me meter, nem que fosse para ir de vez em quando. Lia, você é uma boba, você é uma amiga excepcional, você sabe disso. É isso, gente. Bom, eu espero estar retomando. Teve uma live que eu não fiz, hoje até percebi que caiu um pouco o meu movimento de live, mas assim, eu vou estar voltando daqui a 15 dias, vou estar para a semana divulgando aquele meu grupo, né? Oi, Frederic, aquele meu grupo é um grupo terapêutico, né? Para quem não sabe aí, eu tenho um grupo terapêutico. O nome desse é Grupo Terapêutico Oficina das Emoções. Esse grupo está mais ou menos fixo. São 20 pessoas, tem algumas vagas. Quem quiser falar comigo, e a gente combina 4 semanas e a gente fala sobre um... Sil, Gabriel, fala comigo no direct. Mas enfim, a gente está desenvolvendo um trabalho, né? Que é o Grupo Terapêutico Oficina das Emoções. Não é terapia, é um grupo que se encontra e a gente escolhe um tema e a gente trabalha em cima. Algumas pessoas aqui são de lá. A gente trabalha em cima desse tema, né? Durante 4 semanas. Eu dei uma parada por questões pessoais aí de mudança, de estar ajeitando a vida. Eu vou estar retomando esse grupo agora, na segunda quinzena de junho, que aí minha vida já vai estar toda zeradinha, toda organizadinha. E aí a Vilma aí, ó. E aí eu vou estar retomando esse grupo. Se alguém quiser, pode participar. Esse grupo é gratuito, e sempre vai ser gratuito. Na verdade, eu tentando de alguma forma colaborar e trazer um pouquinho do muito que eu recebo, devolver um pouquinho para o universo o muito que eu recebo. A gente não grava as reuniões são abertas, são feitas pelo Google Meet, né? E as pessoas são livres para ir e vir, para entrar, para participar, para estar junto. Eu vou estar retomando esse grupo agora, na segunda quinzena de junho. Se alguém tiver interesse, quem puder, por favor, me ajuda a divulgar minhas lives, me ajuda a divulgar esse trabalho do grupo terapêutico, porque são coisas que são muito importantes para mim. Me auxiliam muito. Eu pego e paro, né? Eu paro e eu reflito. Eu faço as lives, ó. Eu escrevo, eu faço a minha colinha, eu paro para refletir, eu paro para pensar. E parar para refletir e pensar ajuda muito, muito, muito. Né? Então, assim, me ajudem, porque esse trabalho é muito importante para mim. E muito grata a vocês pela presença de vocês. Muito grata mesmo. Quem quiser
falar, participar do grupo, é só falar do grupo terapêutico, e me ajudem divulgando. Eu tenho canal no YouTube, essas coisas assim, lá eu boto as lives, mas assim, esses dois trabalhos de live e o grupo terapêutico, para mim é muito importante, me traz muita reflexão, me traz muita alegria para o meu coração e me fortalece a buscar, a realizar o que eu prego aqui. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos. Aos meus amigos, vocês e os meus amigos queridos, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, e que nossos irmãos gaúchos encontrem a força que precisam para dar continuidade à caminhada deles. Beijo, até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tudo de bom, Didi, tudo de bom, gente. Tchau, tchau.